Estamos começando mais um vídeo sensacional aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma presença encantadora, Rosana Reynolds. Ela é lá da cidade de Blumenau e olha só o que diz a bio do Instagram dela. Ajuda líderes a se tornarem fortes, corajosos e motivados a transformar vidas. Pessoal, a pessoa que está aqui do meu lado hoje tem 20 anos de experiência na área têxtil. E ela veio justamente contar um pouco dessa experiência que ela tem e que hoje ela coloca à tua disposição para elevar ainda mais o teu trabalho e a tua imagem. Rosana, muito obrigado pela tua parceria, pela presença aqui no estúdio. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Alan, eu comecei muito cedo, de uma família muito humilde e precisei com 12 anos começar a trabalhar para ajudar em casa. Então, de lá eu já comecei nesse ramo têxtil na costura e foi dali que começou essa minha história, esse aprendizado. E 22 anos se passaram, muita história para contar. Com 16 anos comprei uma máquina e comecei a trabalhar fora e de tarde eu fazia um extra para pagar aquela máquina. E antes dos 18 eu tinha pessoas trabalhando comigo. Que história, hein, cara? Pessoal, a história da Rosana é muito motivadora. E eu quero muito que você nos acompanhe aqui neste momento. Não saia daí. Aos 16 anos você já era empreendedora. Isso. Só que hoje eu vejo, olhando para a minha história, o quanto eu me desenvolvi, né? Eu precisei me desenvolver. Uma pessoa que ela não tinha habilidade de falar em público, de falar com pessoas, que sempre trabalhou no interno da coisa, hoje em dia está aqui na frente da câmera. Operacional, né? Muito operacional. Muitas pessoas muito executora querem, né? E centralizadora. Ah! Muito. Então teve que abrir mão de algumas coisas. Muito. Que legal, porque isso faz parte do teu aprendizado, né, Rosana? Com certeza. E aí vem num momento da minha vida a parte em que eu precisei me desenvolver nisso, nessa questão da liderança de pessoas, entender de pessoas. Eu vi que eu tinha muita dificuldade para entender as pessoas no modo geral. Como eu falei, muito centralizadora, muito executora, né? Então, como fazer isso acontecer, como mudar? E aí eu comecei a despertar para o autoconhecimento. E foi aí que eu descobri... Transbordei. Eu descobri um propósito na minha vida. Olha aí, ó. A vida é feita disso. Eu vou agora, para quem está assistindo a gente, pessoal, a vida é feita de propósito. Você chega em um determinado momento, é o caso da Rosana, são 22 anos de história na área têxtil, mas chega um determinado momento que você precisa transbordar isso. Você precisa entregar para as pessoas um propósito também. Porque parece brincadeira, mas todos nós temos uma boa história para contar. E tem muita gente nesse momento que precisa ouvir. Como é que foi esse momento de transbordar e colocar à disposição essa experiência de 22 anos? Eu acredito que teve muito estudo aí, né? Sim, teve muito estudo. Precisei fazer alguns cursos também. O autoconhecimento em si, né? O coaching veio para me ajudar nisso também, para a questão do autoconhecimento. E me desenvolveu uma chama em ver o desenvolver das pessoas. Sim, é gostoso, né? É tremendo, não tem valor que pague, isso eu costumo dizer, porque hoje uma das coisas que me motiva é acordar de manhã cedo e descobrir que eu consegui dar propósito para a vida de alguém. Sim. Descobrir que eu consegui transformar a vida de uma pessoa que muitas vezes não tinha rumo, que ela não tinha um conhecimento, que não tinha uma profissão e que às vezes elas vêm pra gente com algum problema, alguma coisa que é exterior e lá dentro a gente consegue cavar e tirar o diamante de lá de dentro, sabe? Exato. E isso transborda na minha vida, isso me enche. Eu imagino, porque eu sou professor também já há mais de 10 anos e todas as vezes que a gente vê um aluno feliz por conta de um aprendizado que ele teve conosco, isso daí é gratificante, né, cara? Deixa eu passar o teu Instagram para quem está assistindo a gente. Pessoal, procura aí, ó. Rosana, aí tem liderança, empreendedorismo, ajuda líderes a se tornarem fortes, corajosos e motivados a transformar suas vidas. 20 anos de experiência na área têxtil. O teu público é a galera do têxtil ou hoje você já ampliou esse público?
Eu, na verdade, eu trabalho mais com a parte do têxtil, mas eu tenho alguns cases já que eu já consegui tratar em outros nichos. Legal. E porque assim, eu acredito que apesar de a minha área ser o têxtil, o desenvolvimento de pessoas, ele é para todos. Sim. Então a gente consegue descobrir coisas extraordinárias nesse mundo e fazer Sim. com que as pessoas consigam se descobrir. Uma das coisas que eu acho que é muito importante, justamente para quem está exercendo esse papel na liderança e está querendo se desenvolver, uma das coisas que eu acho que é essencial é a comunicação. A comunicação, ela envolve não somente o falar, mas o ouvir. Exato. Né? O ouvir, obter uma escuta ativa. Uhum. Então, até um dos livros que eu estou lendo agora, tem uma parte que menciona muito, que eu achei muito legal, que psicólogos fizeram uma experiência com um gato, botaram um eletrodo no gatinho, na audição do gato, e eles tocavam um sino, prenderam ele por alguns dias e sem comida. Prenderam ele por alguns dias, tocavam um sino e aquele eletrodo, né, ele fazia lá o sinalzinho. Soltaram um rato lá dentro e continuaram fazendo o sinalzinho. Sim. Só que o que aconteceu? O rato não conseguia mais ouvir. O gato não conseguia mais ouvir. O gato não conseguia mais ouvir o sinal que eles tocavam, porque o foco dele estava em outra coisa. Nossa. E assim é na liderança. Tem que comer, né, gente? Tem que viver. Que louco, né? Então, assim, esse é o foco da liderança, é descobrir aonde que está o foco do teu liderado. Sim. Então, ali, se a gente conhecer o teu liderado, se você estiver essa escuta ativa para entender cada um, tu consegue muito mais, tu consegue desenvolver cada um. Deixa eu te fazer uma pergunta que é importantíssima para quem está assistindo a gente. Por que você se identifica com o desenvolvimento humano? Porque eu vejo hoje a deficiência que existe na questão de liderança. Uhum. Líderes traumatizados que muitas vezes saem de casa e não conseguem desenvolver a sua função, não conseguem desenvolver o que ele precisa desenvolver. E a partir do momento que há cura nesse líder, que há um despertar nesse líder, ele consegue despertar os seus liderados. Ou seja, a luz dele vai brilhar ao redor e vai fazer com que os seus liderados Sim. consigam desenvolver também. E muitas vezes a gente se pergunta, quando está ali, né, como líder, o porquê que eu não consigo desenvolver isso, ou porquê que eu fico travado, mas muitas vezes está ali dentro. Exato. Então vem do líder, né, o desenvolver dele, tirar traumas, curar traumas, que vai acontecer com que ele consiga desenvolver o papel dele e desenvolver os seus liderados. Você vê, né, vai ao encontro da frase, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é justamente para isso que os líderes estão atuando, para fazer com que os seus liderados eles possam ter uma visão de ponto A e ponto B, de como chegar até o ponto B, com a ajuda da sua liderança. Isso mesmo. Vou para o segundo bloco. A gente tem mais coisas para conversar aqui com a Rosana. Eu quero saber mais sobre liderança, quero saber mais sobre motivação. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Já deixa um like, faz um comentário. Se está precisando aqui, perguntar alguma coisa, comenta aqui embaixo que a Rosana responde para você, tá bom? Com certeza. Não saia daí, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista com uma presença encantadora, Rosana, ela que é lá da cidade de Blumenau, e nós estamos conversando, pessoal, sobre pessoas. Uma das especialidades da Rosana, liderança, motivação. E agora eu quero te fazer uma pergunta, tá aqui no nosso roteiro, que é o seguinte: algumas ferramentas que você acha indispensável para desenvolver equipes. Nesse momento está lá o empreendedor com a sua equipe, precisa, enfim, motivar essa equipe, o ano está só começando. Quais as ferramentas são importantes? Eu acho, Alan, que é imprescindível avaliar a equipe, né? Primeiramente, iniciar com feedback constante. Sim. O feedback, eu acho que ele é essencial, e hoje ele tem uma
Ele tem um valor, né? Sim, mas tem uma conotação perante quem vai receber o feedback que é muito negativa. Então, eu acredito que as pessoas precisam se especializar nisso, buscar mais sobre. Por quê? Porque o feedback ele precisa ser gostoso. Sim. Ele precisa gerar crescimento. Exato. E muitos empreendedores, muitos líderes ainda tratam o feedback como aquele... Uma crítica. Uma crítica. Ou vai pegar o colaborador, né? É uma cultura estranha, né? Dentro das empresas é uma cultura estranha. Eu preciso te dar um feedback. A pessoa já passa o dia todo se tremendo. Se falar isso de manhã, então acabou com o dia da pessoa. Isso mesmo. Então, assim, e os líderes, empreendedores, eles precisam entender também que o feedback ele também é positivo. Sim. Não só o feedback negativo. O feedback, existe sim o negativo, que é, né, uma correção, mas é uma correção do quê? Do comportamento, do evento, não é a de pessoa. Crescimento, né? Justo. Não é da pessoa, não é sobre a pessoa, é sobre um comportamento. E o mais legal é quando o líder ele consegue enxergar na sua equipe pontos positivos e gerar esse feedback positivo perante aos outros liderados, perante outros líderes, perante aos superiores. Então isso vai trazendo engajamento. Sim, e traz uma coisa importante, né, pessoal? Porque assim, ó, quais são os métodos tradicionais? Reuniões, dinâmicas de grupo, isso tudo ajuda bastante a trazer o pertencimento. O pertencimento, justamente. Vai gerando aquela responsabilidade, o senso de responsabilidade na equipe. Sim. Isso é primordial, porque sem isso a gente não tem uma equipe engajada, a gente não consegue ter uma equipe que vai estar ali por uma causa, por um propósito, ela não vai se unir àquilo ali, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta que também é importante, vai ao encontro disso que nós estamos conversando, que é como essas ferramentas refletem na produtividade. Na produtividade, eu acho que entra o pertencimento. Sim. Porque tudo isso vai trazer esse senso de responsabilidade, né? O ouvir o teu colaborador, ele vai te trazer essa sensação, ele vai ter essa sensação, poxa, eu tenho valor dentro dessa empresa, eu tenho valor para o meu líder. E sem isso, a gente não consegue trazer esse pertencimento. Vai ser só mais um dia no dia do colaborador. Sim. E acontece que daí ele não tem esse senso de responsabilidade, esse crescimento, esse fazer parte. Né? Eu imagino assim, quando você tem um colaborador que você ouve ele dá uma ideia, ele tem o poder de dar uma ideia e você ir lá executar a ideia muitas vezes que ele fez. Olha o que isso vai gerar o sentimento de pertencimento nesse colaborador. Mas assim, ó, não é o que a gente vê nas empresas hoje. Infelizmente. Em muitos casos sim, mas a gente precisa avançar muito nisso, porque o ser humano, ele gosta muito, na verdade até uso essa frase, vou usar novamente, que são duas coisas que o ser humano gosta mais do que sexo e dinheiro, que é justamente elogio, tá? E reconhecimento. Isso mesmo. Imagina fazer um elogio bom no início do dia. Isso, e o reconhecimento, ele não custa caro. Né? É algo barato para se fazer, porque não precisa nada extraordinário. Um elogio, tu não precisa de nada extraordinário. Só que assim, o que os líderes precisam ter, Alan, é justamente saber identificar, e isso tem que vir com autenticidade do líder. Sim. Porque se hoje eu, como gestora, eu chegar para o meu líder e dizer assim, ó, hoje tu vai lá e tu tens que elogiar 5 pessoas. E aí ele não tem esse senso de identificar os pontos que realmente precisa, ele não tem esse sentimento, não, eu vou identificar porque isso realmente... Fica falso, né? Fica falso. Aí o líder está usando máscara. Então isso não vai gerar a reação que precisa ser gerada no liderado. Que as pessoas esperam, né? De sua liderança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estuda muito, você está se preparando cada vez mais, afinal de contas trabalhar com pessoas requer este conhecimento, este autoconhecimento. Quem são os seus mentores hoje? Hoje eu tenho como mentor e amigo muito próximo o Everton, coach Everton. O Everton, né? De Blumenau, legal. Isso. A gente desenvolve um trabalho juntos, mas acima de tudo ele para mim é um mentor e eu sigo muito a linha que ele também segue, né? Sim. E para mim hoje é um crescimento. Fora isso, eu faço cursos direto, tenho mentoria online direto. Ontem mesmo
tive 4 aulas seguidas. Legal. Então, assim, são às vezes 5, 6 horas por dia de estudo. Sim. Então, não é... Eu acho que para a gente se desenvolver, a gente precisa estar buscando cada dia, né? Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com a Rosana, ela que é da cidade de Blumenau, trabalha com liderança, com empreendedorismo. A bio no Instagram diz o seguinte, ó, ajuda líderes a se tornarem fortes, corajosos e motivados a transformar vidas. E o nosso papo aqui é sobre isso, sobre pessoas, sobre liderança, como você pode se motivar mais. E aí vamos agora para a questão da tua motivação. O que te motiva? O que me motiva é num dia você pegar uma pessoa e muitas vezes gastar 2, 3 horas do seu dia e conseguir fazer com que aquela pessoa mude o semblante. Uhum. E isso eu acho que não tem nada no mundo que pague. Você tirar a pessoa de uma zona de conforto. Não, acho que não é nem só o conforto, às vezes é de dor. Uhum. E a pessoa não consegue desenvolver. E a gente vê muito isso na liderança. E você conseguir trazer para essa pessoa a vida de volta. Sim. Só que... Propósito. Isso é propósito. Que legal. Todos nós precisamos ter um propósito. Precisamos de um lugar para ir. Sair de um ponto, chegar a outro ponto. E isso vocês encontram com o trabalho da Rosana. Então, para você que está nos acompanhando aí, se tiver interessado, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Então, ali pelo Instagram, @Rosana_Rei. Você pode me encontrar nesse Instagram. Entre em contato ali, a gente vai estar desenvolvendo algum trabalho juntos. A gente tem um trabalho em parceria também com o Coach Everton, que é mentorias também na área têxtil por enquanto, mas nada que a gente não possa desenvolver, porque eu falo de liderança, e liderança são pessoas, né? Exato. Então a gente gosta de desenvolver pessoas, equipes. Qual livro que você está lendo mesmo, que você tinha comentado, né? O Manual de Persuasão do FBI. Olha só. Gente, é tremendo, eu aconselho. É legal, Top demais. Perfeito. Eu vou dar uma dica de uma série, tá, que eu tô assistindo. Na verdade, eu já assisti, que é House of Cards. É um mapa para quem gosta de negociação e de política. É uma excelente série para você. E Suítes Homens de Terno também, que é uma outra série que tem uma pegada bem bacana, um cenário bem bonito e te ensina a negociar também, tá bom? Rosana, vamos pro terceiro bloco? Vamos lá. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Estamos conversando com a Rosana da cidade de Blumenau e no terceiro bloco a gente vai para as nossas considerações e vamos falar também da automotivação com dicas muito importantes para você que está nos assistindo. Não saia daí, já voltamos. Voltamos depois do intervalo do nosso patrocinador para o terceiro e último bloco do papo incrível aqui com a Rosana, da cidade de Blumenau. E agora a gente vai abordar de presente para vocês 3 dicas que são importantes para a automotivação com a Rosana. Eu acho que, iniciando, essencial, acho que uma das coisas é hábito. Sem o hábito a gente não consegue gerar uma constância no que a gente vai fazer. Sim. Então, trocar velhos hábitos, né, fazer realmente uma reflexão do que a gente precisa trocar na nossa vida, a gente consegue substituir, né, hábitos ruins por hábitos saudáveis, hábitos melhores, né? Sim. Mas me conta aí, Alan, umas dicas aí pra gente saber como que o Alan se automotiva. Então, cara, essa pergunta é boa, porque assim, eu sou motivado desde infância, assim, eu tive uma vida muito boa, eu não tenho do que reclamar da minha vida, sempre tive acesso às coisas, sempre tive uma educação muito boa, mas eu acredito que uma automotivação foi saber a importância da leitura, que hoje eu posso orientar para minha filha. Eu comecei a ler livro de autoajuda, olha só, eu tinha 12 anos de idade, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, um livro incrível, me ajudou, eu tinha 12 anos. Os meus parentes, eles passavam por mim e perguntavam assim, né, tá lendo um livro desse?
O que é que tu tem de problema? Eu falei, não, um dia eu vou precisar desses conhecimentos. Justo. E é impressionante, né? Passados mais de 30 anos, a gente percebe hoje o quanto a sociedade tem essa dificuldade mental de saber lidar com as coisas e tal. Então me preparei muito lá atrás. E a leitura me ajudou bastante. Mas eu também, agora vou jogar para ela a pergunta, né? Eu acho que a automotivação também passa muito pelos relacionamentos, o network. Com certeza. Eu acho que aquilo que a gente não acessou ainda está nas pessoas que a gente não acessou. Uhum. Então, muitas vezes a gente sente uma dificuldade e às vezes falta esse conhecimento que outra pessoa tem. Então, o network, ele faz isso com a gente. Ele tem esse poder de trazer conhecimentos ou estratégias ou resultados que às vezes tu precisa alcançar. Isso é tremendo demais. E tem uma outra coisa também, pessoal, que vai de dica, que é a questão da constância. Com certeza. Né? Eu, por exemplo, tenho o canal Valor Entrevista há 6 anos. Fez 6 anos agora em janeiro. E se eu tivesse me levado por tudo que eu ouvi, eu já tinha parado. Até porque assim, né, Alan, as pessoas, a partir do momento que tu começa a fazer algo que saia da zona de conforto das pessoas, elas vão querer te bloquear um pouco. Então, se você não tiver bem desenhado aquilo que você quer e manter a constância, você não consegue chegar no alvo que você precisa, que você desenhou para a tua vida, né? Exatamente. Então, isso é tremendo. Bom, a gente então entregou mais de 3 dicas de automotivação, leitura, network, constância e hábito. Isso aí. Que são importantíssimos para a nossa vida. Rosana, muito obrigado pela tua presença. Everton, obrigado pela oportunidade, por ter feito a ponte aqui. Eu desejo ainda mais sucesso para você, ainda mais prosperidade, que o seu trabalho continue em grande elevação, porque é para isso que você trabalha. A lente do Valor Entrevista é tua. Eu queria agradecer a todos aí que me ouviram, agradecer a todos que fazem parte da minha história, da minha vida, todos que vivem ao meu redor e que fazem o meu dia melhor todos os dias. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, de desenvolver aí mais uma etapa, né, da minha vida e agradecer por essa oportunidade. Quem quiser me encontrar, tá ali na rede social, no Instagram, @Rosana_Rei. Eu estou à disposição para desenvolver a liderança da sua empresa. Vem conosco, gruda na gente que a gente vai desenvolver. Vai produzir algo de extrema importância e, claro, de grande valor. Rosana, sucesso para você. Obrigada. Deus te abençoe. Um abraço para o Júnior. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Já deixa um like, comenta o nosso vídeo. Como vocês sabem, vocês ouvem aqui, assistem aqui histórias reais e inspiradoras. E hoje, uma presença encantadora, a da Rosana da cidade de Blumenau. A todos da cidade de Blumenau, um beijo no coração e nesse Vale Europeu lindo também. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas. Beijo, pessoal. Tchau.